Olá, meus amigos, amigas, irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Hoje, mais um dia, estamos aqui para estar transmitindo aquilo que Deus colocou em nossos corações e estamos muito felizes com este momento mais uma vez. Hoje nós vamos falar da 11ª lição desse quarto trimestre de 2025. Vamos estar falando sobre Cornélio e o subtítulo é Um Coração Pronto para Ouvir e Servir a Deus. Essa história está em Atos capítulo 10. É uma história onde abre a porta do Evangelho para os gentios, que chegou até nós esse evangelho. Glória a Deus por isso, porque se não tivesse aberto essa porta, nós não teríamos o privilégio de hoje estarmos falando aqui sobre o evangelho e a salvação através de Jesus Cristo. Eu já quero te convidar para você se inscrever no nosso canal, dar aquele like, compartilhar, para que essa palavra, para que essa mensagem chegue em mais e mais corações, corações que estão necessitados de ouvir a palavra do Senhor. Quem era Cornélio? Cornélio era um centurião. E o que quer dizer centurião, né? Centurião, ele era um líder, um chefe. Era como se fosse um general naquela época de uma centúria. E o que é centúria? Centúria era um grupo, era uma infantaria de soldados romanos daquela época, de 2000 anos atrás aproximadamente, onde que esse líder treinava, ensinava, orientava, ele era o líder. Quando ele dizia uma palavra, todos deveriam obedecer. Quando ele transmitia uma ordem, todos aqueles soldados tinham que obedecer. E essa centúria era composta por aproximadamente 100 soldados. Sabemos que 10 centúria daria uma legião de soldados, ou seja, em torno de 1000 soldados se consideraria uma legião de soldados. Então Cornélio, ele era líder dessa centúria. Ele era um centurião romano de um batalhão chamado Italiana. Ele era de Cesareia, ali na Palestina, mas ele era um homem temente a Deus, um homem que ouvia, que praticava boas obras e praticava a palavra do Senhor. Interessante que ele era romano, ele era um líder romano, porém ele era praticante do judaísmo. Ele observava a lei de Moisés. Ele era financeiramente abastardo, né? Que naquela época o centurião ele aproximadamente recebia 5 vezes a mais do que um soldado comum, ou seja, então ele tinha condições financeiras ótimas, né? E nós sabemos que Cesareia tem uma distância de aproximadamente 50 quilômetros de Jope. Jope vai entrar na história aqui também, mais para frente, nessa reflexão, nessa lição. E Pedro, que estava em Jope, então nós vamos entender todo esse contexto. E é bom entendermos a distância. Eu gosto muito de estudar e ver a distância, os pormenores, né? Por que isso aconteceu, qual que foi a distância entre as cidades. Isso é bom a gente estudar arqueologia também, para buscarmos um entendimento melhor sobre cultura, sobre a diferença dos costumes daquela época para a nossa época, do Oriente, os costumes do Oriente com os costumes do Ocidente, para entendermos como que Deus trabalha através do tempo, em tempo, fora de tempo. Então é importante pegarmos esses pormenores. Mas a palavra do Senhor em Atos capítulo 10 vai descrever, e aí eu convido você a ler este capítulo compassadamente, paulatinamente, para que você possa compreender melhor essa história e ver o tanto que Deus fala conosco nos dias de hoje. Em Atos capítulo 10 vai dizer que Cornélio era um homem piedoso, e aí eu quero trazer algumas qualidades aqui dele. Ele era um homem piedoso, temente a Deus, ele era ofertante, ou seja, não era avarento, tinha boas obras, cuidava da sociedade, dava várias esmolas para o povo, e ele era um homem de oração. Interessante, né, meus irmãos? Muitas vezes nós achamos que pelas obras que nós fazemos, nós já estamos salvos. Muitas vezes pensamos que se eu for um ótimo ofertante na casa do Senhor, ou para aquele mendigo que está no sinaleiro, ou para aquela pessoa que passa por mim pedindo uma comida, pedindo
algo para satisfazer as suas condições físicas, nós achamos que nós já temos a nossa salvação garantida. E não é bem assim. Vamos entender nessa lição. Muitos talvez frequentam religiões onde que pregam a caridade, e não está errado. Nós devemos pregar a caridade, devemos viver a caridade, mas não podemos pegar isso como a nossa salvação, o caminho para chegarmos ao céu. Sabemos que quem serve a Cristo, quem serve a Jesus, pratica boas obras. Quem ouve o mandamento de Cristo e os pratica, automaticamente, consequentemente, vai praticar boas obras. Agora, quem pratica boas obras e não segue a Jesus Cristo, não tem como chegar ao céu. Porque Cristo, no capítulo 14 de João, versículo 6, vai dizer que ele é o único caminho que leva ao Pai. Não tem outro caminho. Não tem um profeta, não tem outra pessoa, não tem outro líder que consiga nos levar a Deus, ao Pai. Então, se ele diz, e aí em João capítulo 15, vai dizer que nós seremos amigos dele se, totalmente condicional, se nós praticarmos o que ele diz. Se nós tivermos boas obras através do que ele nos orienta. Não adianta dizermos que seguimos a Jesus e não praticamos boas obras. Entenda, e mais para frente você vai entender isso, que a prática das boas obras deve estar vinculado com o chamado de Jesus, com a confissão de Cristo é o Senhor. E aqui a história de Cornélio, ele abrindo, através da história dele, se abre a porta do evangelho para nós, gentios, porque até então o evangelho foi pregado para os judeus, e eles fecharam essa porta para eles mesmos, então a porta da graça se abriu para nós, se abriu para mim e para você. Se isso não acontecesse, eu e você não estaríamos aqui hoje. Não teríamos essa condição de falarmos do evangelho, de praticarmos as boas obras através dos ensinamentos de Cristo Jesus. Então Cornélio, ele foi usado, um gentil são todos aqueles que não são judeus, um romano, né, como um gentil, nos representando para que essa porta da graça, para que o evangelho nos alcançasse. Então, ele tinha boas obras, era temente a Deus, mas lhe faltava algo tão importante quanto ter boas obras. Porque sabemos que sem essa junção, nós não conseguimos chegar ao céu. Nós não conseguimos chegar a Deus. E aí Cornélio, certa feita, estava orando, né, aparentemente no terraço, acima da sua casa, orando, como ele sempre fazia, porque ele era um homem de oração. E aqui vai um conselho de Cristo Jesus para nós, que nós devemos ser temente a Deus e buscarmos em oração constante. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17 vai dizer isso, orai sem cessar. Devemos estar orando quando nós estivermos caminhando, correndo, em nosso lazer, em nossa casa, tirarmos momentos, na igreja que nós frequentamos, devemos tirar momentos de joelhos, orarmos constantemente, assim como foi Daniel também. Daniel era um homem de oração. Era um homem que todos os dias, 3 vezes ao dia, tirava um tempo para falar com o Senhor. Então Cornélio também era um homem de oração. Era um homem constante em oração, temente a Deus, mas lhe faltava uma coisa. Lhe faltava confessar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. O único caminho, como eu acabei de dizer em João capítulo 14, versículo 6. Ele deveria fazer essa confissão. E o interessante, meus irmãos, que aparece um anjo para Cornélio quando ele estava orando ali no período da tarde, buscando ao Senhor. E aparece um anjo e fala com Cornélio, Cornélio, e ele se assusta, né? E ele se assusta. Ele fala, sim, Senhor, me digas. Ele falou, Cornélio, as suas orações, suas esmolas, suas boas obras têm chegado ao céu, ao Pai. Mas lhe falta algo. E eu vou te dizer, mande alguns homens, algumas pessoas a Jope. Lembra que nós falamos no início desse vídeo sobre Jope? Jope entra nesse contexto, nessa história. Manda alguns homens a Jope. Vai lá na casa do Simão, curtidor de peles. Lá tem um homem chamado Pedro, Simão Pedro. Chame ele, leve esses homens para buscar Pedro e traga ele para cá,
porque Ele tem algo para te anunciar. Ele tem boas novas para te dizer. Glória a Deus. Ele tem algo novo para trazer para você. Ele tem um bálsamo novo. Ele tem alegria. Ele tem momentos diferentes para trazer para você. Sua vida vai mudar, em outras palavras. O anjo quis dizer isto. E Cornélio não pensa duas vezes. Eu não vejo aqui na palavra do Senhor incredulidade da parte de Cornélio, mas eu vejo um homem confiante naquela palavra. Ei, eu e você, quantas vezes ficamos incrédulos quanto à palavra do Senhor? Hoje a nossa maior revelação se chama Bíblia Sagrada, que é a própria palavra do Senhor. Quantas vezes nós lemos e ficamos incrédulos? Deixa eu te dizer, tire essa incredulidade do seu coração. Tire essa falta de fé, essa barreira que está na sua frente, impedindo você de alcançar coisas maiores no Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho é para mim, é para você, é para nós, é para todos. O Evangelho não está numa caixinha. O Evangelho deve ser expandido até os confins da terra. O Evangelho de Cristo Jesus é a salvação através do próprio Cristo para chegarmos a Deus. Aleluias! E Cornélio manda aqueles homens, e a palavra do Senhor fala que no outro dia, aqueles homens já chegando próximo de Jope, Pedro vai orar esperando o almoço estar pronto. E ele estava com fome. Interessante o que Deus, como Deus trabalha, né? Pedro com fome, vai orar. Estou tranquilo aqui esperando esse almoço. Esse alimento, deixa eu falar com o Senhor. Deixa eu alimentar a minha alma enquanto o meu corpo físico espera pelo alimento físico, material. E ele vai orar. Interessante que ele estava com fome, e aí ele vê algo descendo do céu, tem uma visão de um lençol descendo dos céus, vindo em direção a ele, mas nesse lençol tinha vários animais, quadrúpedes, répteis, aqueles que se arrastam, aves também. E a palavra do Senhor diz que uma voz falou para ele: olha, Pedro, mata esses animais e come. E por 3 vezes essa voz falou isso para Pedro, mas Pedro rejeitou. Falou: de maneira nenhuma. São animais imundos. Eu não posso comer animais imundos, porque é a lei judaica. E aí nós podemos ver em Êxodo toda essa lei mosaica, né, onde que Moisés, através do Senhor ali, passa esses regimentos, essas regras para o povo judeu. E o povo judeu até então seguia. Só que Jesus veio para justamente rasgar o véu. Termos acesso. Veio trazer a graça. Veio trazer a alegria. Veio acabar com aquele tempo de lei, onde que era olho por olho, dente por dente, e veio trazer a graça da parte dele para nós. Aleluia! Glória a Deus! E aí esse evangelho chega para Cornélio através da vida de Pedro. E aí aquela voz vira para Pedro e fala: Pedro, está chegando alguns homens. E deixa eu te falar, eles estão chegando aqui na tua casa e eu vou te dizer algo mais. Não diga que é impuro o que eu já purifiquei. Não diga que é sujo o que eu já lavei, que eu já transformei, que eu já libertei, que eu já trouxe salvação. O que ele quer dizer com essa visão? Olha, o evangelho agora é para os gentios também. Não é só para o povo judeu, para o povo de Israel. Mas esse evangelho agora é para todos. Os judeus rejeitaram, mas agora é para todos. Eu estou, através dessa visão, mostrando para você, Pedro, que você deve pregar aos gentios também. Levar este evangelho, essas boas novas, essa graça para os gentios também. Este evangelho, aleluia, glória a Deus. E o interessante, meus irmãos, que o anjo não prega para Cornélio, não anuncia esse evangelho, mas esse evangelho foi incumbido a mim e a você para anunciarmos a palavra do Senhor. Esse evangelho não foi incumbido aos anjos
para pregar, descer aqui na terra e anunciar a salvação às pessoas, mas foi incumbido a mim e a você. Que privilégio para mim e para você. Anuncie, pegue as suas redes sociais, o seu Instagram, Facebook, TikTok, YouTube e anuncie essas boas novas, porque essa incumbência é minha e sua, não é dos anjos. Então aquele anjo não anuncia. Quem sabe na nossa visão física, né, limitada, pensaríamos, mas por que o anjo já não pregou para Cornélio? Ele anunciava ali, derramava fogo do céu e todos eram batizados com o Espírito Santo e tal, eram orientados. Mas não, o evangelho foi anunciado por Pedro. Lembra de Paulo? Antes chamado Saulo, chamado por Saulo, ele cai daquele cavalo, o próprio Cristo aparece para ele, uma luz muito forte, e ele diz, Senhor, Senhor, quem és tu? Eu sou aquele, Saulo, que tu estás perseguindo. Mas ali Jesus não anuncia o evangelho para ele ainda, mas fala para ele entrar na cidade e ali esperar na casa de um homem, que alguém iria orar por ele e anunciar o evangelho para ele. Tá vendo que esse anúncio do evangelho é exclusivamente meu? É uma missão minha e sua, que nós devemos anunciar. Não devemos ficar de braços cruzados. Não devemos simplesmente virarmos as costas e deixar acontecer. Não, nós temos uma missão, eu e você temos uma missão. E é uma missão muito gloriosa. Pode ser doída, mas a alegria que invade o nosso coração, uma alegria que pousa no nosso coração, melhor dizendo, é grande, é maravilhosa. Aleluia, glória a Deus. E aí Pedro está ali em Jope, a palavra do Senhor vai dizer que ele estava numa casa à beira-mar, né, provavelmente uma casa rica desse homem, né, Simão, curtidor de pele, e ele recebe com prazer aquela visão, abre o seu coração, assim meio atordoado, fala, uai, agora o evangelho não é mais dos judeus, e o que está acontecendo? Mas o Espírito Santo acalma o coração dele, traz direcionamento, ele chama aqueles homens que Cornélio havia enviado, chegam, eles chamam ele para dentro da pouso e no outro dia eles vão para Cesareia. Quando chega em Cesareia, ele pergunta, por que, Cornélio, que você me chamou? Aí ele contou toda aquela visão. E aí Pedro entende o mover de Deus e ele começa a pregar para aquelas pessoas. Ele começa a dizer o evangelho. Ele começa a trazer as boas novas para aquelas vidas. E a palavra do Senhor fala que Cornélio havia chamado os seus amigos, os seus parentes, e aquela casa estava cheia de pessoas. Eu e você devemos chamar as pessoas para ouvir o evangelho, para ouvir dessa graça, para receber essa graça. Muitas vezes queremos as coisas só para nós. Queremos abraçar com as boas coisas e ficar só para nós. Ei, o evangelho é para todos. É para o prostituto, é para o drogado, o viciado, é para o macumbeiro, é para aqueles que estão distantes de Jesus. Jesus veio justamente para os enfermos. Ele não veio para os que estão sãos, porque os sãos não precisam de médicos, não precisam de remédios. E graças a Deus que esse evangelho me alcançou e ele te alcança também. Abra o seu coração, tire toda barreira de incredulidade e deixe Jesus Cristo fazer morada no seu coração. Derramar a graça dele, essa alegria que eu estou sentindo, que dinheiro nenhum pode pagar esta alegria. Uma alegria que mesmo nos sofrimentos, eu vejo a graça do Senhor, eu vejo essa alegria na minha vida. Eu te convido a aceitar Jesus neste momento. Eu te convido a levantar as suas mãos e confessar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. E você peça a Ele para que Ele derrame essa alegria sobre a sua vida. Que nos momentos difíceis, essa alegria vai estar com você. Que nos momentos alegres, ela também vai estar com você. Glória a Deus, aleluia. E a palavra do Senhor fala que Pedro prega e todas aquelas pessoas que estavam ali aceitam a Jesus Cristo. E quando Pedro estava pregando ainda, o Espírito Santo desce e batiza todas aquelas pessoas. Aleluia! Glória a Deus! E elas começam a falar em outras línguas. Neste momento, Pedro testifica, Pedro sabe, Pedro confirma, Pedro então entende
que o evangelho chegou para os gentios também. E Pedro se alegra com aquilo, porque as pessoas estão falando em outras línguas, recebendo o evangelho de Cristo Jesus. E Pedro então fala: agora, porque nós vamos segurar essas pessoas de batizar nas águas também? Vamos batizar todas elas com o símbolo que Cristo nos deixou através de João Batista, quando Jesus foi batizado por João Batista. Devemos ter essa experiência também. E todas aquelas pessoas são batizadas nas águas com o Espírito Santo, aceitam Jesus como único e suficiente Salvador. São pessoas que vão começar uma nova vida aos pés de Jesus, através do Evangelho de Jesus Cristo. Graças a Deus. Vamos para algumas lições que nós tiramos dentro dessa lição de número 11 sobre a vida de Cornélio. Sabemos que Tiago, o apóstolo Tiago, em sua epístola, capítulo 2, versículo 17, vai dizer que as obras sem fé são mortas. Não adianta você falar: eu creio em Jesus, eu sou salvo através de Jesus, mas as suas obras não condiz com isso. Ou vice-versa também. Se você pratica boas obras, é caridoso, assim como Cornélio, tem uma família abençoada, mas você não confessou Jesus como único e suficiente Salvador, não entendeu que é só através de Jesus, através de você ouvir, ler e praticar o que Jesus falou, é que nós vamos alcançar o céu e automaticamente ter boas obras. Então, se nós temos boas obras, mas não temos fé em Cristo, não adianta de nada, as obras são mortas, não tem validade perante o céu. E assim também, a fé sem obras é incoerência. Como diz em Tito capítulo 2, versículo 11 e 12. Não adianta eu dizer que eu tenho fé, mas eu não pratico boas obras. E isso, o mundo está cheio de pessoas assim, que diz que serve a Cristo e tal, mas lá no fundo odeia o seu irmão, mas lá no fundo não perdoa, mas lá no fundo não dá uma oferta, não devolve o dízimo. Assim tem várias pessoas. Então nós devemos fazer essa junção para alcançarmos o céu. Devemos ter a fé e, consequentemente, quem realmente serve a Jesus Cristo, ele pratica boas obras. Ele vai ter amizade com o seu irmão. Ele vai ser bênção na vida da igreja local, na sociedade. Vai fazer a diferença. A oração, ela é eficaz quando existe a entrega total. Onde que não temos reserva, onde que nós temos um envolvimento completo. E aí eu vejo Cornélio aqui, mesmo não conhecendo ainda o Evangelho de Cristo, ele fazia essas orações diariamente, orações eficazes, orações de completa entrega. Ele se envolvia com o Senhor. Muitas vezes oramos e estamos com os pensamentos em nossas dívidas, em doenças, em nossos problemas familiares, problemas profissionais, nas empresas. Nós não tiramos aquele tempo de entrega total. Estamos nos cultos, estamos pregando, estamos cantando, estamos assistindo o culto em vez de cultuar. Estamos nos templos, nas igrejas, mas estamos mexendo em celular. Estamos muitas vezes dispersos e não estamos entregando o nosso melhor, a nossa oração eficaz, o nosso culto racional, que Romanos fala, que Paulo fala aos romanos. Devemos ter esta preocupação. E devemos entender que Deus não faz acepção de pessoas. Ah, mas é porque ele é gentil, ele é de outro país. O Evangelho não é para ele. Ei, o Evangelho é para todos. Deus não fez acepção de pessoas. O Evangelho é para o seu vizinho. O Evangelho é para quem está na igreja ou não. O Evangelho é para todos. Aqueles que estão nas ruas, mendigos. Aqueles que estão viciados em qualquer tipo de vício. O Evangelho é para eles. E através de Jesus Cristo, todos eles, todos nós somos libertos. Aleluia! Vamos ver alguns pontos que uma pessoa compromissada com Cristo Jesus deve ter. Primeiramente, é confessar Cristo como único e suficiente Salvador. Deve confessar Jesus Cristo. Ei, não é um líder religioso que vai te salvar. Igual a religião não salva. Não salva, concordo plenamente. Quem salva é Jesus. Só que nós devemos ter uma religião para chegarmos a Deus através de Jesus, é ter essa religação, entendermos que é através de Cristo Jesus e precisamos praticar isto, frequentar uma igreja. Ah, mas eu não vejo uma igreja perfeita. Não tem igreja perfeita.
porque a igreja é constituída por pessoas imperfeitas que buscam a perfeição. Aleluia, glória a Deus. E o segundo deve ser discipulada. Hoje quase não se fala mais sobre discipulado, mas deve ter discipulamento, deve ter discipulado. É pegar aquela pessoa nova convertida que já confessou Jesus como Salvador da sua vida e discipular e ensinar qual que é o caminho. Deve ser batizada nas águas. Ah, mas para que isso e tal? É um símbolo que Cristo deixou para nós. É quando aquela pessoa reconhece que Jesus já lavou o seu coração, deixou o seu pecado para trás, derramou a sua graça, a sua própria água viva para limpar os nossos pecados, o seu próprio sangue para nos perdoar. É receber o batismo com o Espírito Santo. Quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, é uma confirmação que você está alinhada com o propósito do Senhor, que o Senhor está confirmando o propósito dele na sua vida. Devemos praticar as boas obras, orar assiduidamente, devemos jejuar, estudar a palavra do Senhor. São noções básicas de um crente, da prática da santidade aos pés do Senhor Jesus. Devemos buscar esse alinhamento e é diariamente isto. É diariamente. Jejuar, buscar ao Senhor, isso deve ser prática constante em nossa vida, assim como era na vida de Cornélio. Devemos estudar a palavra do Senhor. Hoje temos tantas facilidades, mas temos tantas dificuldades para buscar os ensinamentos do Senhor. Temos computadores, temos celulares, temos internet que nos facilita entender a palavra do Senhor, mas preferimos viver longe da palavra do Senhor. Eu te convido a estudar mais a palavra do Senhor, a aprender mais com Cornélio. Leia Atos capítulo 10 e seja abençoado. Mude as suas obras, mude as suas práticas, os seus pensamentos pecaminosos. Traga a sua mente para ter a mente de Cristo, para buscar os ensinamentos do Senhor. Vamos ser amigos do Senhor, assim como está em João capítulo 15. Vamos ser amigos do Senhor, praticando o que Ele nos manda. Glória a Deus por isso. E através dessa palavra, dessa lição, eu quero que você receba o Espírito Santo em sua vida. Eu quero que você confesse Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Ele vai entrar no seu lar e transformar a sua vida, a vida da sua família. Vai cuidar daquele parente seu que muitas vezes tem dado trabalho com drogas, com vícios, com bebidas, tem sido agressivo, tem sido ignorante. Ei, o Espírito Santo é capaz de convencer o homem de seus pecados e de seus erros. Nós pregamos, mas quem faz a boa obra se chama Espírito Santo. Quem nos incumbiu deste evangelho foi Jesus Cristo e Ele está, através do Espírito Santo, nos dando direcionamento e sabedoria. Glória a Deus. Que Deus continue falando ao seu coração, falando à sua vida. Compartilhe, se inscreva. Obrigado por estar até o final desse vídeo. Compartilhe esse vídeo com mais vidas, que vidas sejam abençoadas e que esse evangelho possa chegar até os confins da terra. Estarei deixando aqui na descrição um mapa mental dessa lição, de tudo que nós falamos aqui, para que você possa compreender mais. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua vida, seus amigos, seus projetos, em nome de Jesus. Amém.